O bom pastor e suas ovelhas. João capítulo 10. E vamos para a mensagem. Eu lhe digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas, as escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, certamente é ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproxima. E ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-la, vai adiante delas e elas seguem, porque conhece a voz e nunca seguirão o desconhecido. Antes fugirão-se dele, pois não reconhece a sua voz. Quem é o bom pastor? Jesus. Jesus é o bom pastor que fala com as suas ovelhas e ela ouve a sua voz e segue. O resto são ladrão e salteadores, que as ovelhas não seguem a voz deles e nem conhecem eles. Os que ouvem Jesus usam essa ilustração e não entenderão o que ele quis dizer. Por isto ele explica: eu lhe digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, e entrarão e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a vida pelas suas ovelhas. O empregado foge quando vem o lobo e se aproxima. Quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. Eles não são pastor, e então o lobo ataca, dispersa o rebanho. E o empregado foge porque a batalha apenas por dinheiro e não se importa de fato das ovelhas. Isso acontece muito. Gente que prega a palavra às vezes por dinheiro. Quando vier a tribulação, foge, porque as ovelhas não são dele. Acatar o vosso coração e prestar atenção nisso que vem acontecendo nesses últimos anos. Eu não vou falar nome aqui, citar religiões, para depois não ser condenado, não é verdade, meu povo? Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu conheço e sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. É aquele povo pecador que não vão buscar Jesus. Mas Jesus ainda está esperando salvar eles. Por isso que Jesus não voltou ainda. Destrais lá. Também elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Meu Pai me ama, pois sacrifiquei minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira de mim, mas eu mesmo dou. Tenho autoridade para entregá-la, também para tomá-la de volta. Pois foi isto que meu Pai me ordenou. Quando Jesus disse estas coisas, as opiniões dos judeus a respeito deles se dividiram outra vez. E alguns falava, ele está possuído por demônio, e outro está louco porque ouvi-lo. Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por um demônio? Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Não pode, né? Quem já viu o demônio abrir o olho do cego? Ninguém. Mas o judeu não queria crer, né? Jesus afirma ser o Filho de Deus. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. E ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pátio do Salomão. Quando os líderes judeus rodearam e perguntaram: Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é Cristo, diga claramente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creram em mim, porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-la de mim, mão, pois meu Pai deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-la da mão de meu Pai. Meu Pai e eu somos um só.
Mais uma vez, os judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por que delas vocês me querem apedrejá-la? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra, mas por blasfemar. Você simplesmente é homem e afirma-se ser Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse: certos líderes do povo, eu digo a vocês, são Deus, e vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aquele que recebe a mensagem de Deus fora chamado-se de Deus, por que vocês consideram blasfema quando eu digo que sou filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creram em mim se não realizam as obras de meu Pai? Mas se realizo, creram em mim? Prova que são obras minhas mesmo? Não creram em mim? E então vocês saberão, entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente tentando apedrejá-lo, mas ele escapava e os deixou e foi para o outro lado do Jordão, perto de um lugar onde João batizava, e iniciou o início e ficou ali por algum tempo. Muitos seguiam e comentavam entre si: João não realizava tais sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu, mesmo Cristo. Ressurreição de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele morava em Betânia com sua irmã Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. As duas irmãs, ouvindo o recado de Jesus, dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, a doença de Lázaro Quando Jesus ouviu isto, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ele acontecerá para a glória de Deus, para o Filho de Deus receber a glória. Por meio dela, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. E depois disse: seus discípulos, vamos voltar para a Judeia? Os discípulos que opuseram dizer: Rabi, apenas alguns dias o povo da Judeia tentou apedrejá-lo, e ainda assim o Senhor volta para lá? Jesus, porém, respondeu: há 12 horas no claridade, todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar em segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois na luz, acrescentou nosso amigo Lázaro, adormeceu, mas agora vou lá despertá-lo. E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, por logo vai melhorar. Pensaram que Jesus falava apenas do repouso, do sono, mas ele referia à morte de Lázaro. E então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês que me alegro por não estar lá, pois agora vocês vão crer, de fato que venha. Vamos até ele? Tomé, apelido de Gêmeos, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou em Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo. Havia 4 dias em Betânia e ficaram 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta, Maria perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo que pedir. Veja que Marta, que estava com fé, que disse que dava tudo que Jesus pedia. Mas veja, quando Jesus for tirar ele do túmulo, o que é que ela vai dizer? Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Começou a descrer das coisas. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois da morte. Quem viver e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo
de parte de Deus. Em seguida voltou para casa e chamou Maria. Parte disse: o mestre está aqui. O que você vê? Quer ver você. Maria se levantou e imediatamente foi até ele. Jesus tinha ficado fora, povoado no lugar onde Maria havia encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar. E em seguida, assim chegaste ao lugar onde Jesus estava e viu. Lugar onde Jesus viu e caiu no túmulo. E seguindo, assim que chegou no lugar onde Jesus estava, viu e caiu aos seus pés, disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorando, o povo também sentiu-se profundamente indignado. Quando a angústia onde vocês colocaram, perguntou um. Ele respondeu: Senhor, venha e veja. Jesus chorou, e as pessoas que estavam perto dele, veja como ele amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego e não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Eita, povo incrédulo! Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo em uma gruta com uma pedra fechada à entrada. Role a pedra para o lado de fora e ordenou: Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro é terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse? Se você crê, verás a glória de Deus. Vocês sabem por que Jesus pediu para tirar a pedra? Porque já imaginou, Lázaro está morto há 4 dias. E o povo sabe, né? Já imaginou se Jesus tinha dito assim: Lázaro, venha para fora, e mandasse o povo tirar a pedra? Hein? Já imaginou? Quem é que ia tirar o Lázaro lá dentro? Mentira daqui. Se eu estivesse lá no lugar dele, do lado de fora, para tirar a pedra, meu filho, que o Lázaro tinha se morto há 4 dias, e chamasse para me tirar a pedra de lá, rapaz, eu carreira que eu dava grande. Por isso que Jesus mandou tirar a pedra primeiro, porque quando chamar, o povo não sai correndo. Porque se fosse chamar Lázaro assim, venha para fora, e depois mandar o povo tirar a pedra, meu filho, o alvoroço tinha sido feio. Porque todo mundo tinha corrido. Porque já imaginou uma pessoa morta há 4 dias, com a pedra tampando a passagem da tumba. Aí ele está lá dentro e Jesus diz assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro gritasse lá dentro: mentira daqui. Quem era que ia tirar essa pedra lá do meio? Ninguém, né? Todo mundo ia sair correndo. Eita. E então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouviste. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que eles creem em tu. Me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés com faixas, e o rosto enrolado em pano. Jesus disse: desamarre a faixa e deixe-o ir. Conspiração para matar Jesus. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isto. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram Jesus tinha feito. E então os príncipes dos sacerdotes fariseus reuniram-se o conselho dos líderes do povo. Que vamos fazer? Perguntou uns aos outros. Sem dúvida, este é o homem realizar muitos sinais. Se permitirem que continue assim, logo todos creram nele. E então o exército romano virá e destruirá nosso templo, nossas nações. Eita, povo sem vergonha. Caifás, o sumo sacerdote daqueles dias: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebe que é melhor para vocês que este homem morra pelo povo, em vez de que as nações inteiras sejam destruídas? Não disse isto por si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote daquele ano, profetizava que Jesus morreria pelas nações inteiras e não apenas por aquela nação. Mas reuniram-se o seu corpo, todos os filhos de Deus, espalhando-os ao redor do mundo. Naquele dia em diante começaram a tramar a morte de Jesus. Por esta razão, Jesus parou de andar por meio do povo e foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seu discípulo. Faltando pouco tempo para a festa da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação antes da Páscoa. Começasse
Continuando procurando Jesus e estando ele no templo, perguntaram uns aos outros: o que você acha que ele virá para a Páscoa? Enquanto os príncipes sacerdotes e os fariseus fizeram ordem para que, se alguém soubesse Jesus estava, denunciasse imediatamente a fim de prendê-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Desejo um lindo dia para todos. Não se esqueça de deixar no joinha, ativar o sininho, meu povo.